Fala galera, tudo bem? Eu me chamo João Henrique, tô aqui com Daniel. Nós vamos começar mais um episódio do Mensagem Trocada e hoje nossa convidada, nós trouxemos uma mulher, aqui é a Isabelle Ribeiro, presidente do grupo Gambiarra, diretora do grupo Gambiarra, que vai contar um pouquinho a sua história, né, da parte de economia criativa, colaborativa, misturando esse lado todo aí do social, do criativo, varejo e também falar um pouquinho de como é que tá essa fase da maternidade, empreendedorismo e conciliar tudo isso, como é que a gente organiza essa dança, né? Bem-vinda, Isabela, ao nosso podcast. É um prazer receber você aqui. Prazer é meu pelo convite. Eu tava falando aqui, né? Conversar é sempre bom, então eu gosto muito de participar. Obrigada pelo convite. Bom, é isso, né? Um grande turbilhão aí, a junção maternidade e negócios. Mas acho que dá muito pano pra manga pra gente conversar hoje aqui. Isabela, sua jornada já tem um tempo, você já tem muita experiência. Foi ali em 2010, né? Você se formou em arquitetura. E aí, acho que de lá pra cá você aprendeu muita coisa. E como é que foi isso de ser arquiteta? O que é que você viu no empreendedorismo para começar ali o projeto da Feirinha da Gambiarra? E como é que foi esse início? Como é que tudo começou? Então, tudo começou com um blog em 2010. Eu era muito tímida, eu era a mais tímida da minha turma, com certeza. Eu vim do balé, né? Então, o balé eu não precisava falar para me expressar, eu me expressava através do corpo. Então, eu comecei a fazer balé muito novinha, com 8 anos. E o balé acabou se tornando, na minha vida profissional, muito cedo. Então, grandes responsabilidades, aquela disciplina diária. Eu ganhei bolsa, então era uma visão diferente, né? Não fazia por hobby. Então, desde muito cedo, sempre muito cobrada. Isso foi muito bom, por um lado, né? Me ajudou a trazer hoje para o empreendedorismo toda a disciplina que eu tenho necessária. E também o olhar para a arte, eu acho, né? Essa doçura, essa sensibilidade me ajudou também. Então, tive essa jornada com a dança por muitos anos. Chegou a atuar de forma profissional na dança? Isso, participei, tinha uma companhia de dança, a Cubos, que hoje é uma escola. Então, a gente dançou muito, viajou muito, o país todo. Era dança contemporânea, mas a minha formação é balé clássico. Que legal. E assim, aí mais tarde... eu contextualizei para dizer que eu era muito, muito tímida, mas a dança também, além de tudo, me ajudou a elaborar isso, né? Em 2010, criei um blog. E esse blog era uma forma de me expressar sem precisar falar. Mais uma forma de me expressar sem precisar falar. Só que eu achava que ninguém ia ler, né? Até que comecei a receber e-mail, naquela época e-mail, tô me sentindo idosa, mas tudo bem. Naquela época e-mail, eu tô com 35 anos, 34, 35. E... A gente chegou em idade que fica perdido. Eu também sou assim. Para de contar, vambora. E aí, esse blog, eu comecei a falar sobre sustentabilidade, arquitetura, moda, e comecei a receber não só propostas, né, de trabalho por e-mail, enfim. Como é que chamava o blog? Mas também Chique Chique, que é a planta do Nordeste. Eu sempre tive essa veia nordestina muito forte, sempre fui apaixonada pelo Nordeste, pelo sertão, enfim. Então, foi aí que começou tudo, assim. E lá eu entendi que ser blogueira, que hoje o termo tá meio, né? Mas ali era uma profissão. Então, eu ganhava dinheiro dentro de casa, passava minhas madrugadas lá. Em 2010, né? Também. Desculpa, você tinha quantos anos nessa época? Ai, nem não Você sei. lembra? Se você é da nossa idade, eu acho que 18, sim. provavelmente. Não, menos. Era tempo que você era, tipo, de ensino médio. Por aí. Já ganhava uma graninha já. Já. Não, Tava na frente. Já. Tava na frente de muita gente ali. Na verdade, eu comecei a trabalhar com 15 anos, porque eu dava aula. Dava aula de Então, quê? eu sempre fui de balé. De balé. Eu fui muito precoce, assim, no trabalho, na que minha bacana, vida. velho. Nunca precisei, né? Veja, eu nunca fui rica, mas nunca tive, né? Nunca passei fome, Claro. mas... O dinheiro não era pra colocar em casa, era pra Não, era você. pra colocar em casa, era pra mim. E aí eu já entendi aquilo, eu gostava daquele lugar de ganhar meu próprio dinheirinho, sabe? Eu não precisava botar dinheiro em casa, E tem um mas... valor muito alto, né? Você poder ter o seu ali. Exato, é a sua liberdade, Claro. né? E então, muito cedo entendi esse processo, assim, e gostava daquele lugar. Então, é isso, o blog foi acontecendo, virou minha profissão por muito tempo. E foi através do blog que eu comecei a falar sobre brechó. E aí, sobre sustentabilidade, moda, roupa. E aí surgiu a ideia de fazer um brechó colaborativo com as leitoras. Na época tinha esse nome, leitoras, que hoje é seguidoras, né? É verdade. Então,
De uma hora para outra, a sala da casa da minha mãe, ainda morava com ela, tava lotada de sacolas, de roupas dessas leitoras, e surgiu o primeiro evento, né? Eu fiz um brechó colaborativo com roupas delas, sem entender nada de gestão, foi assim que aconteceu. Deu muito bom, mas também não fechou as contas, e era isso. Normal, né? Um teste. É isso, o negócio para quem empreende do zero, quem nunca passou por... Ninguém é filho, né? Eu não sou filha. Minha mãe é auditora, minha mãe é concursada, meu pai é administrador. Então, assim, não tem ninguém que empreende, de fato, na minha família. Eu fui a primeira. Legal. A primeira doida, né? Então, Sempre tem. Sempre tem uma. E aí, tudo começou a partir desse primeiro evento, até eu criar meu primeiro negócio físico, que foi o brechó físico, ali no bairro São José. E aí surge a primeira feirinha da Gambiarra. Eu recebia muitas empreendedoras, especialmente mulheres, que desenhavam camisetas, que faziam ilustração, enfim, produtos criativos. E fiz uma viagem e não sabia mais como colocar esses produtos lá dentro. Imaginem, muito novinha, não tinha ideia nenhuma de gestão, elas me procuravam muito para vender lá, comecei a vender os produtos delas lá, mas precisava de mais, precisava dar mais espaço para elas. Foi aí que eu viajei para o Rio de Janeiro e conheci a Feirinha Hippie de Ipanema, que existe até hoje. E aí, aquela alusão à nova ideia, do Plim mesmo, foi instantâneo. Assim, eu pisei na praça e vi a feirinha, eu falei, é isso que eu preciso levar para lá. É interessante como empreendedor, ele precisa de repertório, né? Às vezes a gente tá ali muito criativo, a gente tem uma vontade, tem um potencial, mas falta só um repertório, falta só ligar, conectar dois pontos para fazer uma coisa acontecer. Isso é muito comum, a gente vê muito isso. Até porque esse negócio de você ser criativo é uma... Na minha concepção, né? É uma falácia, né? É a capacidade de você conectar, Isso, conectar duas coisas. E Duas, a três, criatividade, cinco. criatividade você usa pra sua vida, né? Isso. Você tem um problema e você precisa ser criativo. Uma mãe solo, que tem 3 filhos, e precisa ser super criativa pra dar conta de dar pra comer os seus 3 filhos. Mas existem horas que a gente se vê travado, né? Criatividade é isso. E normalmente quem destrava a gente é quem já viu alguma coisa, ou leu, enfim. Exato. Você soube que alguém fez alguma coisa de fato, né? Exato. E esse lance da economia circular que chama, né? Que é você vender uma roupa que você usou, que você não... Né? Não é economia circular que chama? Sim. No meio da Moda mulherada circular. já é, pô. Já Mas rola muito existia tempo. muito preconceito. Agora, pra homem, tá começando agora, né? Porque isso tá começando a ficar mais forte. Tá Lá começando fora agora tá pra muito homem. forte já, Lá o second fora- hand, né? Eu sempre tive... Eu vou fazer minha primeira viagem internacional agora, aos 30 e tantos anos. Então, assim, eu sempre fui muito ligada na internet. Eu era rata de computador, então eu ficava horas pesquisando o que é que tava rolando fora daqui. Sim. Por isso que eu digo que não existe desculpa pra nada. Eu preciso de repertório, preciso viajar. Não tenho dinheiro pra viajar? Você tem internet na sua mão. Total. Então, Sim. o formato de feirinha já existia no mundo inteiro há muito tempo, né? O brechó já existia fora há muito tempo. Aqui ainda existe um preconceito. Então, eu sempre fui muito disruptiva nesse sentido, assim, eu nunca tive medo, sabe, do que o povo ia falar. Então, e aí surge a primeira feirinha da Gambiarra na porta desse brechó, no bairro São José, com 12 expositores, e aí a Que caminhada bacana. começou. Isso ali em Irada 2010. nessa do Rio. Inspirada nessa do Rio. Ah, que irado. Ali em Sem 2010, grana né? nenhuma Isso, pra fazer. Isabelle. Já em 2012. A primeira 2012. feirinha da Gambiarra foi em 2012. E qual que era a estrutura que você botou nessa feirinha? Barraquinhas que eu mesma já fazia arquitetura, então eu desenhei, ligando pro fornecedor, que eu achei não sei como. Faz essas barraquinhas aí, são do mesmo tamanho, inclusive, que a gente tem até hoje. Sim. Desenhei pra mim, ele me cobrou R$80 o aluguel por cada uma, e eu cobrei R$80 o aluguel pro expositor, ou seja, a conta não fechou, obviamente. Ok. E foi assim que começou a primeira feirinha. Tu tirou do zero. Só Do falar zero. então, você tinha um negócio que custava 80 conto pra poder você tirar do chão e levantar a barraquinha. À medida que você ia fechando, você ia mandando o oi pro fornecedor, mais uma, e foi em que local? Foi primeira. na porta do brechó, Ali no no São São José, no bairro São José, porta do rua brechó. Senador Hollenberg. A ideia era levar gente para conhecer o brechó. Sim. Sim, todo mundo começou, né, passou a conhecer. Só que o bacana dessa história é que eu já tinha uma comunidade muito forte com a internet. Então, ali naquela época, algo que a gente diz muito hoje, fortaleça a sua comunidade, né? Traga as pessoas para perto, etc. Hoje a gente tem todas as ferramentas possíveis na internet. Na época eu só tinha o blog, né? O Instagram estava surgindo ali. Sim. Então, a minha comunidade já era tão forte, as minhas leitoras confiavam tanto em mim, que era eu só dizer, oi, bora fazer, divulguei e encheu, assim, eu tenho fotos, assim, da primeira edição, que mostra a rua lotada de gente. Legal. Que né? legal. Então, foi gratuito, família inteira indo, e foi lindo, assim, sabe, véi? Então, a comunidade já era forte, fiz o evento aconteceu,
Ó, Por que isso. bacana. Que É irado. engraçado como a gente volta, você vê naquela época, né, com menos ferramentas, mas a lógica é a mesma. Você precisa ter um cuidado com sua comunidade, você precisa ter um contato direto, entender o público, Isso. né, ter proximidade. Poxa, antigamente era num blog. Hoje é também num blog. O Instagram virou um blog. Um blog nada mais é que um canal que você, né, tem conhecimento e você tem ali uma aderência, né? Você lembra os números desse blog na época? Os Quantas números. pessoas você tinha inscrito na newslether? Não lembro. Não lembro, Não não. lembro. Não Mas lembro era- o que eu fiz ontem. Era legalzinho. Era bom, era bom. Era Veja, legalzinho, eu tirava um dinheirinho legal. Vou dar um exemplo, tá? Eu tinha uma marca de bolsa e sapato que era nacional, né? E a gente vendia na época, que engraçado, né? Como muda muito rápido. Eram formatozinhos de publicidade por tamanho, por dimensão, Sim, né? Sim. E aí eu mesma fazia o blog, não tinha nada de contratar ninguém pra fazer, Uhum. não. Era tudo ir fuçando e Até fazendo. pra você achar profissional nessa época, pelo amor de Não, Deus. e não tinha dinheiro, veja, era eu e eu. Uhum. Aham. Então, era ali pequenininho, ia por tamanho, e as marcas iam entrando em contato, eu tirava R$2.000, Legal. sabe? Nossa, que E aí você incrível. ia juntando tudo, dava Trazendo pra inflação, Nossa. você seria muito bem. Viu? Pra Tava com ótimo. 15, Nossa, 18 anos. Eu lembro que tinha um site que era assim, Pixel, né? Um site americano, que você pagava $1 pra aparecer naquela tela. Aham. E tipo assim, tinha 300 milhões de marcas. E aquilo ficou famoso porque você atraía a galera só pra clicar no site. Exato. É um negócio muito... A internet naquele tempo era um negócio É engraçado muito maluco. as ideias Ah, eu que era tinham tão antes, né? gostoso. Era Eu massa. sinto falta, assim, do blog, porque eu passava horas pesquisando. Eu acho que a comunidade era muito mais forte do que hoje, porque é muito pulverizado, né? Hoje, como a gente tem muitos canais de comunicação, isso acaba pulverizando. Então, eu tenho assim, dó dos criadores de conteúdo. Eu continuo sendo criadora de conteúdo, não é Aham. minha principal, né, Certo. Atividade função. financeira ali, né? Mas eu gosto disso, eu gosto dessa troca, mas era muito mais legal antes, sabe? Aham. Porque tinham poucos canais de comunicação, você se dedicava mais, era mais gostoso mesmo o processo. E hoje Não, você e- precisa dar conta. E hoje o que vale é a volumetria, né? E aí você prejudica a profundidade com que você se dedica pra poder fazer alguma coisa, exceto se você pegar casos específicos de youtubers ali que os caras imergem no assunto pra poder produzir um único vídeo que você também vai assistir com profundidade, porque É. ninguém mais consome nada com profundidade, né? As Você músicas... você quer falar a música, Tá mudando, né? Tá mudando. 15 segundos de TikTok e depois se a música começa a tocar a introdução, você já nem sabe que é a mesma do TikTok que você viu. E as relações estão ficando superficiais em todos os sentidos, né? É. Então, o cara que parava pra poder ler o seu blog ali, era um nível de profundidade de interação contigo gigante, Ele me né? dedicava um tempo, né? É. Eu dedicava um tempo Isso. maior pra criar o Exato. conteúdo e as ele pessoas também se a dedicavam, consumir. né? Eu me lembro que você comprava um CD e você ia ouvir o CD ali, Exato. acompanhar o encarte, pô, é. Aham. A segunda É. música conversa com a primeira. Você sabe que é engraçado você tocar nesse assunto, porque a gente tá vivendo também uma era de... A gente tá falando sobre Polaroid aqui no off, Aham, né? aham. A gente tá... A nossa galera tá vivendo, buscando Voltar. voltar pro Quase um offline. retrofit aí. Exato. O offline é o novo luxo, na verdade, É. né? Então, o quanto mais humano... Eu tava dando uma palestra esses dias no MINC do Tecnologia e Cultura. Aham. E eles já falando sobre isso, como o novo luxo é o humano. Né? A gente tá falando sobre a galera que tá buscando discos, ouvir disco. Eu ouço lá em casa com o nosso bebezinho. Todo sábado a gente legal. coloca o Que disco massa. e ele fica ouvindo Caetano. Então, Aham. assim, acabou o disco, vira. Então, essa coisa do tempo, né? O offline. Muitas marcas estão buscando a coisa das experiências offline. Não sei se vocês estão acompanhando as Sim. aulas de pintura. Cerâmica. Cerâmica, pilates com vinho. E tem se falado muito sobre voltar pra fazenda, a galera da roça, que agora já Sonho. a cidade tá Existe, ficando existe. muito, Tava falando com né? ele Meu ontem, sonho. A gente né? tava falando sobre isso ontem, inclusive. Mas o fato é porque, se a gente pegar, por exemplo, eu vou falar do meu trabalho na JET. Tudo que eu faço e das ideias que a gente conversa é tudo no campo da ideia, é tudo no campo abstrato. Eu não consigo ver resultado prático, material em nada, bicho. E aí tem horas que você se perde, aí você diz assim, porra. E aí eu vejo um cara que tá trabalhando, embalando supermercado, e digo, pô, pelo menos o cara tá vendo ali as coisas Sim. acontecerem e tal. Trabalhando com marcenaria. Com marcenaria, eu digo, pô, Que é aquilo coisa ali, que o ó. ser humano viu concretizar a vida toda, né? A porque- gente que tá com essa mudança hoje. Aí hoje em dia a gente acha, não, né? De fato a gente faz mudanças concretas, mas elas fazem tudo parte de um lance abstrato que depois vira real e a gente meio que se perde Verdade. do quanto humano é aquilo ali, né? É. E aí, mas enfim, muda muito a relação de como, falando da parte de produção de conteúdo Aham, e como a gente se relaciona total, tanto que as pessoas hoje, a gente quer falar sobre um assunto. Ah, mas fala aí comunidade, etc. Aí a pessoa pede um hack, aí você faz, não, mas toma aqui esse livro. Aí
Aí o livro já, Você também já já é não deu a demais, né? resposta que o cara queria, né? Você já, Sim. você já fez, pô, pera aí, pô, queria que você me desse uma dica, É né? verdade. Um Reels. Ei, se Pois liga, pô, toma aqui esse Reels de 1 minuto. Eu digo, velho, o Reels não vai mudar a empresa de ninguém, pô. Aham. É Não verdade. muda a vida de ninguém. O que muda a vida é você absorver um conceito, bem, elaborar ali com profundidade sobre alguma coisa, né? Aham. E a galera tem se perdido muito, eu acho, né? Não, eu acredito que a internet tem algum lado bom, sabe? Tem, Eu acredito não, é muito ótimo, que tá? existe o conteúdo. Vou dar um exemplo prático. No início do ano passado, eu descobri um tumor benigno, graças a Deus. Mas assim, eu comecei a falar sobre isso, sobre essa questão da minha saúde, da endometriose, da adenomiose. Eu recebo até hoje muita mensagem de Sim. mulheres, né, perguntando qual é o exame, não consigo encontrar uma médica que Como fale foi, sobre isso, é. como foi. Então, eu acho que tá aí esse lado bom da internet, né? Eu só acho que a gente tem que Falta se policiar. Tudo Exatamente. tem, tudo que Tudo acontece tem. na vida tem lado bom e lado Exato. ruim, né? Não tem, pô, a internet, o Instagram, ele salvou e deu a oportunidade de muito empresário, muito pequeno empresário de fazer seu negócio, de ter sua liberdade, de construir sua vida, né? Isso é inevitável, isso Eu é só acho que questionável. tal qual pessoa, né? Tal qual humanos, a gente tem que se policiar pra não viver pra numa tudo. superficialidade. Sim, Ou acreditar nas histórias que inevitável. tudo que a gente vê lá e esquece do que é a vida real, ou uma comparação muitas injusta, né? camadas, né? Aí a gente vai pra educação. Isso. Boa, vai pra muito- mas aí, Isabela, a gente trazendo a história um pouquinho mais pra frente. Nesse Eu tenho primeiro eu tenho uma pergunta pra Isabelle. Isabelle, aí o primeiro evento meio que a conta não fechou. É isso que eu ia Não, perguntar. não fechou por anos. Não, mas, E mas é isso que entenda. eu queria entender. Você separava já o que era a conta do evento do que era o seu brechó? Ou Já. o brechó era um Não. rolê pra dar... Não. O brechó não. O A evento era uma feirinha coisa pra suprir... Não. Já eram separados, eu tinha outras fontes de renda, inclusive, né? Então eu dava aula ainda, eu fazia muita... Eu sempre fui muito potencial, assim, eu sempre tinha muitas que caixinhas. legal, que bacana. É raro Diz de aí. ver isso, assim, com resultado, né? Tem gente que faz um monte de coisa, mas se desorganiza. Exato, Agora, eu demorei muito pra entender essa multipotencialidade como uma coisa boa. Porque é sempre julgado, né? O multipotencial, ele é sempre julgado. Eu falo muito isso porque tem muita gente que é multipotencial e se vê como sem foco, Explica porque melhor é assim esse que você é conceito do julgado. multipotencial pra eu entender. Multipotencial é você ter N potencialidades de áreas diferentes, às vezes, ou que se conectem, enfim. É o visto como sem foco, geralmente. É aquele cara que vai, aquela menina que vai, fiz... sei lá, mudei de curso Certo. várias vezes e não sei o quê. Aquela pessoa que tá tentando se encontrar, na verdade. Perfeito. Mas na minha vida tudo sempre se conectou. Eu sempre fui muito firme, assim, eu fiz balé por muitos anos, a economia criativa, né, que esses N setores, tudo fez muito sentido na minha vida. E aí, na época, era o quê? O balé, a dança, a economia criativa, a feirinha, o brechó. Então, o multipotencial é visto como sem foco. Ele pode ser sem foco também, né? Mas quando tudo faz sentido e na minha vida acabou fazendo sentido. Eu sempre tive esse olhar mais estratégico, mais cuidadoso. Hoje eu trabalho prestando mentoria para outras mulheres nesse sentido. Mas o multipotencial precisa também organizar, porque se deixar ele vai ser sem foco mesmo. Acho Então, que na minha vida, acabou fazendo sentido. No final das contas, é o resultado que diz, né? Poxa, se É o você é resultado. muito potencial, Se bota mas tem dinheiro, resultado, Exato. os seus projetos estão acontecendo, poxa, Exato. show de bola. Se Exato. também você foca em um determinado projeto e ele dá resultado ou ele não dá, poxa, às vezes você tem que saber adequar isso aí, né? Exato. Então, a minha jornada foi se organizando nessas multipotencialidades. Hoje, por exemplo, eu não dou mais aula de dança, nem danço, né? Não faz parte dessa caixinha da minha vida, eu tive que fechar para conseguir abrir outras. Claro. A arquitetura, eu não trabalho hoje como arquiteta atuante, né? Nem quero, Mas não o seu é mais um repertório de caminho. arquitetura ajuda muito. Me ajuda em outros. E hoje eu trabalho na Desenvolve-se no governo, sendo arquiteta nessa área de arquitetura. Então, assim, as coisas vão se encaixando, mas o multipotencial, ele precisa entender quando fechar e quando abrir uma caixinha. Primeiro, para não ficar doido. Segundo, porque tem uma caixinha que não vai fazer mais sentido em algum momento, né? A dança já não faz mais sentido, faria como hobby. Eu sinto saudades de, né, Imagino. dançar. Mas... Ô, Isabelle, e aí, ainda falando naquele ponto lá sobre esse início do projeto, né? Poxa, você viu que a conta não fechou ali não respondi inicialmente, mas você continuou, alguma coisa você viu e a gente tem muito isso. Às vezes, no começo, peraí, isso aqui não tá dando certo agora, mas eu só preciso ajustar esse pontinho, aquele outro. Como é que você visualizou isso Sim. e foi pra prática, e tanto que deu certo está dando certo, né? Como é que foi essa visão, Isabelle?
Eu acho que as pessoas têm muito pouca paciência. Eu acho que o imediatismo, a gente tá vivendo essa coisa da Muito bom. velocidade que a gente tava falando. Uhum. Empresa, empreender, como quiser chamar, Uhum. exige paciência. Eu tô fazendo Excelente. isso há 15 anos. Excelente, Isabelle. Não é da noite pro dia. Eu não vou, o que eu planto hoje, eu não vou colher amanhã. Uhum. Muito difícil. Mas a internet nos trouxe essa Sim. Ou vai colher maduro, né? sensação Não de vai, dar, que não vai ser bom. Se você não ficou milionário em 3 meses, tá você tudo tá... errado. Não é assim. Aposentei meus pais aos 20, não é assim que tem lá Veja, né? na bio da galera, né? E Aposentei aí, meus pais aos 20. exatamente. E aí tem gente alugando carro de luxo para mostrar que se tornou milionário na internet. Então, essa falácia mesmo, que eu acho que a gente trouxe essa palavra hoje, da internet, essa romantização é muito perigosa. Eu sempre toco muito nessa tecla. Então, precisa ter muito cuidado com isso. E empreender exige firmeza diária, paciência. Aquela paciência que eu tinha lá, pequenininha, no balé. A disciplina de todos os dias treinar por, sei lá, horas do meu dia, 6 horas, para conseguir gravar né, executar muito bem uma coreografia, eu trago hoje pra minha vida. Te dou o tom da realidade das Que coisas, legal. né? Exato. Então, veja, eu passei 15 anos para chegar onde eu tô hoje, eu ainda tenho mais 15 para avançar Sim. muito mais, mas exige paciência, não é da noite pro dia. Então, lá atrás eu enxerguei que legal. existia um potencial, mas por muitas edições da feirinha a conta não fechou. Uhum. Mas eu entendia que tinham ajustes a serem feitos, né? Eu entendia que existia, pô, não é possível. O evento enche, né? A Eu conta não tenho fecha. muitos empreendedores, tem alguma coisa que eu preciso ajustar. E aí a maturidade, né? Fui estudando, fui entendendo as possibilidades. Hoje, por exemplo, a gente aluga as barraquinhas, então é um material que eu investi com o tempo, né? Pô, esse material fica parado. E aí começaram a me perguntar, você aluga? Alugo. Você tem um ativo Isso, ali claro. que você não monetiza Veja. durante boa parte do tempo, né? Então, eu acho que também é isso, paciência e firmeza para você entender que leva tempo, não é da noite pro dia. E também você está atento ao que o mercado vai pedindo de Sim. você, né? Se adaptar, né? Veja, o nosso maior público são os empreendedores, pequenos empreendedores. É a galera que não tem grana para pagar, sei lá, 15 mil reais, 7 mil reais de aluguel num shopping. Mas eles precisam vender. Eles têm um online, mas o físico ainda é muito real. Então, é um dia de evento que eles conseguem mostrar o produto para o público deles. Então, eu tenho isso na minha mão. Eles são o meu público principal. Sim. Então, isso vai existir Tem muita Perfeito. marca surgindo o tempo todo, né? Que Então, eles bacana. precisam desse o espaço. microempreendedor, ele tá surgindo a todo momento, Graças a né? Deus. A gente né? mora no Brasil, né? Um país que empreende por necessidade. Isso. Então, a maioria desses empreendedores, eles empreendem por necessidade, não é só Exato. porque é fofo. E quando a gente fala de empreendedorismo, pô, quem move, quem faz a economia girar são 70% desses microempreendedores no Brasil, né? Eles são responsáveis por boa parte da construção do PIB, né? Isso. Mas ao mesmo tempo morrem, falta nascem, muita morrem, coisa, né? nascem, Às vezes morrem, conhecimento. nascem, morrem. Educação. Aí Educação. educação empresarial. Aí tá melhorando, mas não chega nessa turma. Até porque, enfim, aí são outros assuntos um pouquinho mais complexos, que a gente vai falar de capacidade técnica dele absorver o conhecimento, matemática Tempo. financeira, De tempo. tempo. Eu sempre repito, a gente não aprende isso na escola. A gente não aprende a fazer nem nossa planilha pessoal de financeiro na escola. Sim. Agora que tá surgindo, isso é mais falado. Mas a Nem se gente toca não no assunto, aprende né? nada. Exato. A gente não aprende a fazer um contrato, a gente não aprende sobre impostos, recibo. O básico da vida adulta e, consequentemente, da vida empreendedora, a gente não aprende. Então, a gente sofre muito na jornada empreendedora, Não, porque e- erra muito. Aí você vai pegar um cara que empreendeu por necessidade, mas a vida inteira ele não passou da terceira, quarta série É de difícil. matemática. Como E é que não vai tem fazer? tempo. Veja, uma mãe, mais uma vez, uma mãe solo. Eu digo mulheres porque é quem eu mais dou o suporte, né? A gente Sim. fez um projeto Rede Sergipana de Mulheres que foi para mentorar 30 mulheres empreendedoras e é exatamente no educacional. Porque elas não tiveram tempo para começar um negócio e estudar. Não existe tempo. Uma mãe solo de 3 Exato. meninos estudar. Então, ela precisa fazer o produto e vender. Isso. Atender. Ela é um povo, porque ela precisa atender, fotografar, fazer apagando o produto, incêndio 24 horas por apagar dia. incêndio 24 horas por dia. Então, Eu tive junto com o Sebrae num projeto que era para os MEIs, pessoal de artesanato e etc. A gente entraria como Jet Sales para poder facilitar a comunicação. E aí, assim, quando o cliente contrata Jet Sales, ele tem uma potencialidade muito grande de melhorar as vendas dele, consequentemente faturamento, geração de receita, tudo, né? Só que quando você chega na realidade do cara que ele é barriga de balcão, vai num banco e etc, 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 eu digo, vai, qual a hora que esse cara tá olhando para a jornada do cliente? Difícil. Eu digo, se ele for ele sabe mãe, a jornada do e se cliente, for mãe com mas 3 não dá tempo filhos de solo, refletir.
Eu digo, na cabeça dele, eu acho que fica que nem eu, quando pego lá os projetos que fica tudo pendurado na mente da gente assim, né? Tem que fazer isso, tem que fazer isso. Eu digo, esse cara não tá dando conta nem do operacional básico. Como é que ele vai fazer uma análise técnica ali de um possível problema que vai acontecer daqui a 3 meses, daqui a 6, ou que já está acontecendo, mas ele tá ali assando meio-dia pra comer de noite. Isso. É difícil. A luta do meio ali tem hora que ele tá numa zona cinzenta, que ele não tem nem braço operacional, nem capacidade técnica, nem dinheiro, que Não dá sufoca o conta. cara. É. Sufoca o cara. E aí eu acho que é muito legal a sua parte, porque você São iniciativas como muito, essa, né? Que facilitam. você democratiza muito A informação. tanto a conhecimento. informação com você quanto produtora de conteúdo, Uhum. mas quanto a possibilidade dele ter um roadshow ali pra galera Isso. de apresentar produto que ele não teria se ele tivesse no lugar dele lá, né? Isso. E a gente tem feito agora muito. Eu quero envelhecer fazendo isso, né? Então, o educacional está sendo a minha missão de vida, assim. Então, a gente tá abrindo instituto, a gente tá fazendo... Esse projeto da Rede de Mulheres foi o primeiro piloto, assim. Foram 30 mulheres de forma gratuita. A gente captou, né, via a emenda do senador Alessandro, Legal. para conseguir Legal. que fosse gratuito para elas. Então, foi uma jornada de 1 ano. Elas saíram com 10 módulos de aula, a gente pegou na mão, elas fizeram um rebranding da marca toda, saíram com logomarca nova, tudo novo. Elas acessaram todo esse conteúdo. E era luta para fazer elas irem para a aula. E me diz uma coisa. Imagino. Nesse todo esse seu contato com esses microempreendedores, essa galera artesanal, qual você julga que são as valências que mais faltam neles, ou se é um mix? Como é que você faz essa leitura assim? Porque quando eu converso junto com um empresário pequeno, sei lá, um vendedor de pipoca, que eu chego ali no cara e fico trocando ideias, às vezes compro a pipoca e fico ali trocando, mas como é que é? Às vezes eu sinto que ele não sabe o markup, ele não sabe qual é a receita líquida, a receita bruta, não sabe diferenciar nada, e se vende mais, se vende menos, por que é que ele vende por 20, por que é que ele vende por 15, por que é que ele vende por 10. Ticket médio. Como é que, até porque falando desse projeto, como é que você organizou essa ementa, né? Aham. Vendo os problemas que elas... muitas marcas fechando muito rápido. Primeira coisa que eu vi, tem um dado aqui na feirinha, né, ao longo desses 15 anos, que é um problema. Tem muita marca que fecha muito rápido. Você tem um expositor numa edição, já não tem na outra. Tem isso. Tem outras que despontam, que, Beli, eu criei já meu ponto físico, não participo mais porque eu não dou conta, pra mim não faz sentido e tudo mais, só se eu fosse... eu vou com o público, sabe? É um público que ele vai porque ama a feirinha. Mas não participa mais que eu queria. Então, esse é um público. Case de sucesso. E o outro fecha em uma edição, ou fecha em algumas edições. E surge com outra marca, ou mudou de carreira, enfim. Então, a gente via esse dado, de que a cada edição a gente levanta os dados de todos eles, né? Faturamento e tudo mais, crescimento no Instagram, etc. Mas por que essas marcas estão fechando tão rápido, né? E aí é uma junção de tudo isso que você trouxe. Precificação, jurídico, contabilidade. Tem muitos que fizeram MEI, aí tá cheio de dívida pendurada, não entendem de impostos, aí já tá lá na frente, aí não tem mais como, não tem grana para pagar os impostos. É um negócio embolado, assim, o empreendedor. E ele não vê, ele tá tão no olho do furacão que ele não consegue ver saída. Então, por isso que é tão importante essa coisa das mentorias, porque é alguém que literalmente pegue na mão e diga, é por aqui o caminho. E aí tentar inserir de forma muito esmiuçada e prática no dia a dia dele, sabe? Ou dela. Dessa empreendedora. Então, é muito essa função, assim, que eu faço. Eu sou meio mãe delas, assim, Tem sabe? quanto Eu tempo gosto que esse programa tá rolando? A primeira turma foi 2024. E aí? Legal. E aí, eu tô tentando captar pra fazer um outro. Não. E aí, assim, como é que foi... O resultado? Houveram pessoas que de fato caminharam, outras que... É que nem sala de aula, né? Poxa, a gente tem Bianca da Casa do Dendê, não sei se vocês conhecem, mas ela Familiar esse nome. abriu... Bianca é uma afrochef, ela trabalha com culinária ancestral, ela é uma super referência. Ela, enfim, hoje tem... viaja o país todo falando sobre isso. Ela abriu o negócio físico dela. Eu tava falando com ela hoje de manhã, que ela quer fazer uma feirinha lá dentro. Então, os resultados são reais, assim, né? Do avanço delas. Então, para mim, empreendedorismo precisa estar na escola, mas não no formato que hoje ainda tá. A gente precisa ter, de fato, tá pontual. Eu acho que sim. Legal. Mas ainda não enxergo como essa ementa que a gente desenvolveu, vendo as dificuldades, né? Jurídico, financeiro, contábil, impostos. O que é imposto? O que é o DAS?
Aham. O que é? Quanto é? De maneira muito esmiuçada, tem que ser falada desde cedo na escola. Assim, a Sim. gente precisa aprender a fazer um recibo. Faz Claro. um contrato, sabe? Isso precisa estar na escola desde cedo pra gente ir se familiarizando. E quando a gente chegar a empreender, se assim a gente decidir, a gente sabe precificar um produto. E sobretudo, eu acho que, assim, eu não sei qual é a sua visão, já você me responde essa pergunta, se empreender para todo mundo. Entende? Que tem gente que vende isso, né? Mas já você diz o que é que você acha. Mas eu acho que ainda que esse conhecimento, ainda que você não venha empreender e que você vai trabalhar para quem vai, e que, pô, é um caminho maravilhoso. Eu não romantizo o empreendedorismo, porque assim, a assimetria, se der certo, é maravilhosa. Se dá certo, né? Dá muito certo. Mas o que tem de gente que fica pelo caminho, que nem você falou, fica todo embolado? A gente quase ficou. A gente já Assim, ficou várias Todos nós, vezes. né? Não, Caso. eu digo quase ficou assim, morreu. Ah, é. Sim, A gente todos quase nós. morreu Na pela praia. todos. E É, assim, a gente morreu e ressuscitou. entendeu? Assim, É a tradução do empreendedor. entendeu? Então, assim, mas, pô, tô falando de gente que teve muito estudo, que teve Sim. alguma esclarecido, né? Mas, bicho, a carreira tal qual executivo, de alguém que estuda bem e se dedica, que procura uma boa praça, e etc., em termos de grana, se for grana por grana, às vezes é melhor. Às vezes é melhor sim, você claro. numa BTG, numa XP em São Paulo, do que você tá batendo lata aqui para tentar botar 5 restaurantes que tem um passivo trabalhista gigante, um risco jurídico do tamanho do mundo. Aham. Mas você às vezes tá chovendo, naquele mês você troca a moeda. Né? Então responde aí, você acha, conversando com essa turma toda, empreender é pra todo mundo? Não é pra todo mundo. De Por que jeito não? nenhum. De jeito nenhum. Vamos estressar esse assunto. Para empreender, você precisa ter coragem de estar sentado numa montanha russa que você não conhece, de vários loopings, né, e de pandemias e Nossa. de intempéries, pode chover a qualquer momento, né? Então assim, o risco é muito grande, é basicamente você equilibrar os riscos o tempo todo. Aham. Quando é muito bom, né? Mas eu acho que por isso que o primeiro módulo é autoconhecimento dessas mentorias Bacana, e ó, que tudo legal. mais. Bastante. A primeira Poxa, pergunta que eu muito faço, bom. você realmente sabe o que é empreender? Você realmente está preparada para lidar? Sua saúde mental hoje supre tudo o que o empreender, o cotidiano de uma empresa tem? Se não, vai embora logo, assim, escape enquanto há tempo. Porque, e aí lá, eu sou venho de uma casa de 3 filhas. Sim. Uma mãe Uhum. que é concursada, então a estabilidade sempre, né, sempre Uhum. esteve ali em xeque. Então eu fui crescendo, empreendendo e sempre fui aquela filha da mãe dizer, Procure o minha estável. filha, faça concurso. É bom ter o garantido. Não, é bom ter um garantido. Hoje eu entendo ela com a minha maturidade perfeitamente. Ela estava certíssima. Então, minhas irmãs são concursadas, então eu fui para um outro lugar. Então, hoje eu tenho uma visão muito clara dos 2 lugares. Tem um livrinho que eu sempre cito, que é o do Austin Kleon, Roube como um Artista. E ele é a primeira vez que eu li sobre isso, de, poxa, tenha um fixo Uhum. e tenha um variável, se assim você quiser. Porque o fixo pode te dar uma firmeza para você conseguir Pode por dar uma um paz de tempo. espírito ali. E se você Exato. conseguir dar conta também, né? Se você conseguir Porque dar pra conta. você precisa de tempo pra você conseguir seu fixo e também outro tempo é atrás do variável. Exatamente. Desde que esse variável tenha uma simetria positiva. E você precisa investir tempo nisso. Exatamente. E aí você precisa de disciplina, organização, às vezes você pode ter um sócio. Aham. Então hoje, a Belle hoje se organiza dessa maneira. Eu tenho fixo, eu consigo equilibrar com o variável, eu consigo ter sócios nos meus projetos, eu não quero fazer mais nada sozinha, não Aham. quero. Sei bem como é. Eu criei a Gambiarra e hoje vou criando os projetos e enxergando parceiros de confiança possíveis para estarem comigo. É assim que eu consigo tocar e avançar. A gente está crescendo, a gente está criando instituto agora. Muito legal, Então, a gente muito está bacana. crescendo. No futuro, eu quero vender tudo e morar na beira da praia criando Olha galinha aí. e filho. Mas, Coisa por boa. enquanto é isso. Eu quero ajudar as pessoas, eu quero criar projetos, né, que façam a diferença. Total. Ô, Beli, Mas aí- não é para todo mundo. E voltando nessa jornada assim de ir entendendo as coisas, né? Porque eu digo que empreender você vai enxergando 50 metros à frente, é que nem dirigir de noite, né? Sim. Ainda mais quando é uma coisa nova, né? Você veio pegar um negócio do Rio, fez aqui, pô, deixa eu ver como é que é. Isso é legal. Você veio na base do isso é legal e vamos ver o que é que dá, né? Você consegue enxergar o horizonte de eventos em que a hora que o negócio virou financeiramente,
Porque em termos de engajamento, ele já tinha dado certo na primeira edição. Já. Mas teve uma hora que você foi entendendo o seguinte, pô, como é que faz pra essa conta fechar? É. E aí você começa a procurar ângulos, né? Pô, aqui. Você tem esse horizonte de eventos, ou qual foi a edição em que o negócio você diz assim, opa, Deu certo. deu certo, leia-se, né? Tá com cheiro. É. Tá com cheiro de que Tá nas financeiramente vai dar expectativas certo. que eu esperava há alguns anos Aham. atrás. Eu não tinha expectativas. Esse era o Financeiras negócio. a Eu era respeito tão da nova parada. que não tinha. Pra mim era uma coisa extra. Eu já Sim. fazia meu dinheiro ali de outra forma também. Então, essa coisa do fixo Sim. Aham. ajuda a gente ter. Se eu tenho um sonho, quero fazer dar certo. Pô, tem o seu fixo. Aham. Uhum. E aí, enquanto você ainda não tem conhecimento suficiente, arrisque aqui, Uhum. né? Você tem base pra arriscar. Você Aham, total. prejudica menos o estômago. Prejudica Perde menos o menos estômago. cabelo. É, total. Então, eu não lembro exatamente quando Aham. foi essa virada de chave, mas eu lembro que eu tive muitos anos de muitas feirinhas e rombo, assim, financeiro, de Caramba. botar dinheiro, de não sei, por falta de conhecimento mesmo. Sim, claro. Mas eu tinha um ativo muito forte na minha mão, que era o público que já estava ali cativo, as pessoas amam a feirinha, as pessoas que vão pra feirinha. Aham. Belly, que devia ter todo mês, é maravilhoso, as pessoas gostam de estar lá. Vão as famílias inteiras. Então eu tenho dois públicos. Um é o público que vai pra feirinha, pro evento, pra experiência, que gosta daquela experiência, e o outro público é o empreendedor. Seria como os se fossem os empreendedores. usuários e as empresas parceiras. É isso. Os empreendedores, eles pagam pra participar, Uhum. e o público vai pra curtir. Me diz uma coisa, você tem uma formação ali, você era dançarina, barra artista, Uhum. depois foi para arquitetura, que é um lance muito, apesar de você ter muito cálculo, né? Uhum. Mas é um lance mais voltado para o artístico ali, da visão. A foi a hora... mistura. E na hora que você diz assim, pô, mas essa conta tem que fechar, precisa ir para planilha, blá, 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 blá. Aham, eu adoro. Você gosta? Eu adoro. Mas você sentiu que você tinha uma falta na época que você foi adquirindo ou não? Ou você não, você via a conta fechando e dizia, bom, entrou tanto, saiu tanto, daqui para a próxima a gente vê como é que foi isso. Era desse jeito, porque eu não tinha conhecimento. Eu não vim da gestão, né? E quem foi então, que te acendeu? Não tem Ou onde foi que você procurou? internet. Você abriu lá como gerir uma feirinha, como gerir uma empresa. Prática, como é que Como é que foi faz? isso? Planilha, onde é que buscar planilha? Conversar com as pessoas. Eu sinto que as pessoas têm medo. Eu converso muito isso com as empreendedoras, se fortaleçam em rede. As pessoas têm medo, especialmente o sergipano. A gente é muito, né? É muito fechado, né? Muito Acho fechado. que aquilo do. Vá procurar o estável, também existe os efeitos, né? O estável, você fica com muito medo de tomar um risco. Uhum. Né? Tudo é os prós e os contras. Você ouve o tempo todo que você tem que buscar o estável, você vai travar na hora de assumir um pequeno risco, né? E empreender é risco Isso. o tempo todo, né? Então é você arriscar cada vez menos, errar, eu acho que é errar menos. A jornada é essa. E aí hoje eu erro muito menos do que lá atrás, mas eu ainda erro, porque eu quero arriscar. Pô, Sim. eu tô abrindo agora um outro produto que eu nunca fiz na vida. Eu sei o caminho, mas eu preciso de profissionais para fazer ele dar certo. Enfim, então o que eu quero dizer é, durante a jornada eu fui entendendo que eu precisava estudar, e aí eu não tinha tempo de estudar, então eu conversava com as pessoas, o que eu digo para as mulheres é, se fortaleçam em rede, conversem com as outras, e quando elas conversam, elas percebem que, pô, ela também não sabe precificar. E não sou só eu, achei que era só eu, e eu ficava calada. Eu tenho empreendedora na rede que faz conta no papel. Então, assim, a gente ainda tá nesse lugar, sabe? E ela tem um produto, assim, que daria muito certo se ela já tivesse com a precificação redonda, a planilha financeira redonda, ela já teria explodido, assim. Então, nesse meio do caminho, eu fui tentando enxergar e correr atrás, curiosa, sempre muito curiosa, sempre correndo atrás, sempre perguntando, sempre estudando o tempo todo. Eu acho que as pessoas, principalmente essa nova geração, acha que tudo cai do céu mesmo, porque a internet traz, mais uma vez, esse imediatismo. E, veja, eu nunca tive tempo na minha vida. O que é que eu fazia? Chegou uma época em que eu ensaiava, primeiro da escola. Eu passava o dia inteiro, tempo integral, já ia de coque de balé, dançava todas as noites, eu não tinha tempo. Pra mim, essa era a vida normal. E quando eu cresci, era dando aula, estagiando, enfim, empreendendo, dia de domingo a feirinha. E era eu que montava e desmontava e não sei o quê. E de madrugada corria atrás de estudar, buscar, né, planejar do meu jeitinho. Então tem que correr atrás, não tem outro caminho, senão o trabalho. Eu acho que, excelente, né? excelente. Aí, excelente. pô, feirinha da gambiarra, a coisa foi acontecendo. Desde sempre você tinha um mix ali de expositores e você tem ali também
a parte de alimentação, bebidas, etc. Ou isso foi uma coisa que você foi construindo comigo? Pô, pra ficar legal tem que ter... Eu me lembro porque quando a gente fez o Groove, não sei se você chegou a conhecer, um aplicativo de reservas online. Sim. E a gente sempre dizia assim, pô, pro aplicativo ser bom, você tem que ter um mix. Não adianta você ter 15 churrascarias e 15 pizzarias. Você tem que ter uns 5 sushi, você tem que ter um 2 de contemporânea, você tem que ter um muito chique, tem que ter um mais baratinho, você tem que ter um de sobremesa. Então, eu sabia que o mix ele era importante para o sucesso do marketplace. Que é um marketplace que você faz, né? Tu vende espaço, né? O offline. E aí, como é que você, se você puder abrir, né? Se não for problema, como é que você desenha essa estratégia? Porque eu acho que a curadoria é o ponto forte de dar certo a feirinha. Tudo bem, tem a estética, tem o local que você escolhe, porque tudo é curadoria. Mas existe a curadoria tanto da parte infra e visível da coisa, né? Estética. Existe a curadoria de quem vai. Isso. Como é que é isso? A gente abre seleção, né? Na época não existia isso, era quem chegasse, né? Ia. Bora! Mas a gente cria um processo seletivo, coloca lá, veja, não é muito rigoroso nos você tem que comer de tudo que vão vender. Eu já sempre digo, não vendendo droga. E claro, tá tudo certo. Mas as pessoas já sabem qual é o perfil da feirinha. Então não chega um produto. É muito difícil chegar um produto que eu sei que não vai vender. E quando chega, eu aviso. Assim, a gente responde de forma negativa, dizendo, olha, não é a cara do público da feirinha. Você vai pagar esses R$400 de inscrição. E você vai sair frustrado. Eu não quero que você saia frustrado. Então, vamos desenhar alguma coisa? A gente pega na mão mesmo, sabe? É o know-how, né? Exato. E o público é específico. As pessoas... O público da feirinha é um público que tem conhecimento. É um público que tem acesso à internet. É um público que viaja. É um público que gosta de coisa diferente. E que gosta de comprar do pequeno empreendedor. Então, as pessoas vão procurando algo diferente. Quem vai pra lá já cansou de ir no shopping e procurar algo novo, sabe? Gosta desse novo produto de economia criativa. Então, quando a gente faz esse processo seletivo, a gente, né, orienta, faz esse processo de questionar, perguntar, ajudar nesse momento também, e acaba se criando um mix de produtos. Então, a gente, inclusive a organização das barracas, a gente faz esse mix para não ficar... disposição ali, né? Exato. Uma mulher de prata do lado da mulher que vende também um produto muito parecido. A gente tem esse cuidado, assim. Perfeito. Bom demais. Tinha uma outra pergunta sobre a feirinha. Nessa jornada de erros e acertos, como você foi aprendendo tateando, né? Você não teve um mentor que foi dizendo, você tem que ir por esse caminho, cuidado com isso, cuidado com isso, cuidado com aquilo, né? Pois é. E as pessoas hoje não valorizam, o bom da internet, né? As pessoas não valorizam isso, né? Mas qual foi você lembra de alguns principais erros que você teve na frente e disse assim, rapaz, ali doeu. Aqui eu quase fui de arrasta. Vários. Tem algum para compartilhar, para poder pra galera aprender um pouquinho junto? Eu acho que o financeiro é a base da casa, né? A gente entender, eu sou o que eu mais ouço, assim, eu adoro a parte criativa do negócio, eu amo. Veja, eu também amo, mas eu amo o financeiro porque é ele que sustenta a minha casa. Claro. Eu digo a casa do meu negócio, né? Então, eu acho que foi isso, assim, se eu tivesse olhado para o financeiro, enxergado possibilidades mesmo lá do início, meu caminho seria muito mais rápido. Ter a perspicácia de enxergar as possibilidades, ter a malícia, talvez, de enxergar N possibilidades que aquele negócio tinha. E por muitos anos eu podia ter avançado muito mais. Sim. Então, uma coisa que eu faço até nas mentorias seu negócio tem N possibilidades de produtos. Você pode você vende chocolate, mas você pode vender palestra, você pode vender livro, você pode vender camisetas, você pode... Tem infinidade de coisas. Então, esse lugar estratégico de enxergar é impossível eu ter com meus 20 e poucos anos. Esse mix de cauda longa aí, de entender E é interessante como é muito comum, você ouve empresários, a gente costuma passar mais tempo fazendo o que a gente gosta mais, né? Natural. Então, eu gosto muito de fazer isso. E aí, você se engana porque você tá ocupado e tá produzindo, então o seu cérebro é gostoso, pô, tô produzindo, tô ocupado, tô pensando nisso, só que se você não olha pro que você tem que olhar também, dividir sua agenda, poxa, eu preciso fazer o que eu também não gosto, ou pelo menos delegar pra alguém de confiança, ou ter um sócio, alguém que me complemente, que faça o trabalho que eu não gosto,
Porque aí, senão, a coisa não vai andar. vai. Você vai se embolar, vai fazer assim, muito aquilo que você gosta, e aí o tempo vai, né? A conta vai vir e você vai ver que precisava daquele... Eu tenho uma leve dúvida se a gente gosta do que a gente é bom, ou se a gente fica bom no que a gente gosta. É Mas complexo assim, mesmo, João. É complexo a mesmo. gente precisa entender o lugar de potência da gente e a gente tem que Isso. realmente dedicar ali. Mas a gente não pode deixar a perna muito bamba. Uma Exato. outra que for necessária, né? Eu sou hoje, veja, a menina mais tímida da turma, hoje é as relações da empresa, por exemplo. Então, eu tô o tempo todo me conectando com pessoas, eu gosto de conversar, eu gosto. Eu sou aquela que para na fila do banco e conversa. E aí, menina, tá quente hoje, né? Então, assim, eu gosto de ouvir as histórias das pessoas, esse é o meu lugar. Mas eu não posso esquecer que o estratégico, o financeiro, o contábil, tudo isso existe e é o que sustenta a empresa inteira. Então, eu acho que a gente, como é que eu falo? Criar outro... Pegar o inimigo pelo braço. Se eu odeio o financeiro, tá, eu odeio. Mas por que eu odeio? Né? Exato. Se é o que vai... Exato. Então, pega pelo braço, vai estudar, se vire pra gostar. É porque a galera não quer se abrir a vulnerabilidade Geralmente de botar a faixa aquele branca. mesmo argumento do, eu não gosto de academia. Mas, cara, você não tem que fazer o exercício? Você não tem que gostar. Não é melhor você aprender a gostar? Exato. Eu acho que, assim, das coisas que o empresário faz, raras são as coisas eu adoro fazer isso. Não vejo muito isso. A gente tem que aprender a gostar. É mais fácil, né? Mais fácil você, poxa, o que é que eu preciso fazer aqui para poder aprender a fazer isso melhor, a gostar do processo, né? É fazer o que tem que ser feito. Eu postei hoje, eu tô com o Gambi Club, né? Que é um novo projeto da gente, onde a gente tá com outras... E aí tem uns melhores amigos que eu falo assim, sem filtro. E eu falei hoje, empreender é coisa de adulto. Você não tem que gostar de ir pra academia, você não tem que gostar de precificar, você tem que se virar. Você não escolheu fazer isso? Sim. Se você for um concursado, você não vai ter um chefe com tarefas. Não, você é e sua própria pior de tudo, chefe, é mais difícil ainda. Tu vai ter que lidar com gente que você não gosta muitas vezes. E ferrou, né? Se vire. Empreender é coisa de adulto. Eu digo que, apesar de tudo, ele ainda gera alguma certa liberdade. Se você é um concursado, a não ser que você seja muito bom no concurso, né? Que você diz assim, porra, se eu fazer uma prova amanhã, eu passo pra juiz em outro canto. Mas se você é um analista de um TJ, e até falando da questão de mulher, se você sofre um assédio do seu colega, tu vai ter que lidar com aquele cidadão. Todo dia. Se vire. E muitas vezes até a própria... E numa iniciativa privada você pode dizer, rapaz, João, fulano foi, eu tô caindo fora, eu vou pra outro canto, vou me recolocar. E muitas vezes como sendo dona do próprio negócio. Às vezes as mulheres têm aquela pessoa ali que não tem como tirar, porque senão, enfim, dá problema na empresa ou vende menos, e aí você tem que tolerar muitas coisas. Então é difícil, tanto pra quem tá sendo empregado como pro empregador. Eu acho que É tudo difícil. É escolher o difícil. É escolher o difícil. É que tem os seus ganhos, né? Mas o preço da liberdade, ele ainda vale um preço pouquinho alto. assim. Mas eu digo assim, o ganho, né? Existe um preço, mas existe também um ganho, né? Eu sou um cara muito de pessoas. Então eu não me imaginaria trabalhando com um cara que eu não julgo massa ali, ou então que eu sei que claramente a vida pessoal dele é coisa que eu não concordo, e eu tenho que aturar aquilo ali durante 30 anos até me aposentar. Isso. Que nem eu falei, às vezes, até uma pessoa que desrespeita, né? E acontece mesmo, porque é ser humano. Existe o que você tolera, o que você, até onde você não... Só que tem uma hora que quando você tá ali no concurso, você diz assim, rapaz, eu vou nada me mudar agora. Como é que eu vou mudar de concurso agora? Né? No máximo vai pedir uma moção, vai falar com alguém, muda de setor, joga um jogo pra lá, joga um jogo pra cá, né? São escolhas, né? E aí você arque com seus prós e contras. Claro. Velho, você além da própria Casa Gambiarra, né? E da feirinha. Primeiro, qual foi o insight que você teve pra poder fazer a casa? Que é o coworking, etc. Explica melhor, como é que virou isso daí? E, na verdade, lá atrás eu já tive um espaço chamado Intera no mesmo formato. Era um pouquinho mais alternativo, era no São José também. Certo. Mas eu já tive essa experiência lá atrás. Era onde eu dava aula de balé, eu alugava salas, então era um pouquinho parecido. E aí, mais um negócio que eu fechei. Então, eu acho que eu já fechei 2 negócios. Um é a loja colaborativa, que a gente abriu. E pra você ver como... Eu acho que as pessoas têm medo de fechar, né? Ou de parecer que sim, se muito, frustrou. muito. Tenho medo nenhum de fechar negócios. Então, a gente já fechou esses 2. A Intera foi um deles. E aí, hoje a gente se reabriu, né, num novo formato chamado Casa Gambiarra, que é basicamente, a gente tem 2 negócios, que é 2 produtos, né, que é o aluguel de salas, que a gente chama de casa colaborativa, e a gente lança cursos também na área de economia criativa. Legal. Então, são 2... Tu não ficou com medo não do aluguel do shopping?
do aluguel de shopping. Não, Pegaram, o formato da loja era pop-up. Então, eles, inclusive, foi um convite. Eu comprei uma loja colaborativa que já existia. Eu já tinha visto na gringa esse formato. Sempre, né? Curiosa, Pesquisando atenta. e tal. Mas aí eu comprei o mobiliário, né? Na Sim. verdade. De uma galera de Salvador que estava se mudando, ia fechar. E aí eles me procuraram e eu, sozinha, muito doida, me vi com a chave na mão da loja de madrugada, porque vocês sabem que loja de shopping é tudo de madrugada. Eu, o mobiliário e a chave, sozinha. Mas Caramba. aí fui buscar, entender. É a coragem, né, e coragem. Então, às vezes, a gente precisa arriscar mesmo, né? Não Uhum. precisa ser meio doido, às vezes. E a sua participação na vida pública? Primeiro, eu queria entender como era um pouquinho a sua visão do público, do governamental, Uhum. antes. Que aí eu vou ser bem sincero, tal qual empreendedor, todo mundo é revoltado com essa porra. É. E aí depois você se vê lá dentro. É. Apesar que sua mãe é Isso. funcionária pública, então não sei, até não sei. Eu fico sempre brincando que tem uma amiga nossa que ela é auditora fiscal. É. E o pai dela é um empresário grande do setor de distribuição, que é o que mais sofre com varejo, mais sofre com o imposto, né? Eu falei, rapaz, teu pai deve ter um desgosto de você. Acontece No muito. seu caso é o contrário, né? É. Você é que a pagadora de impostos, É. né? Tal qual empresária, e sua mãe é auditora. É. Como é que foi isso? Como é que era a sua visão do público antes? Porque a gente imagina que as coisas não acontecem, que é só por incompetência, mas quem tá lá dentro... Tem gente boa, Claro, né? Não, tem gente boa mas em qualquer lugar. não é questão de gente, porque a gente julga que tudo é falta de competência, mas lá dentro você entende um pouquinho que o Como as coisas jogo, funcionam, né? o jogo ele não é só do querer. Né? Não é só do querer e de competência. É. Tem que ter até um alinhamento de astros para que as Exato. coisas saiam como elas têm que acontecer. Fala aí. Exato. Não, eu busquei esse lugar, né, que eu estou. Eu busquei estar dentro da máquina para entender. Foi a melhor escolha que eu fiz, assim. Eu tinha sempre a visão do empresário, de estar muito distante, não faz sentido, odeio política. Todo mês pagar essa merda desse DAS. Exatamente, sem saber direito nem o que era, a De verdade. TLF, pra quê? Não sei nem pra onde vai. O que é que eu pago para poder usar? Não A casa sabe é nem minha. até onde. Então, e depois me vi, e aí você me falou de mentora, eu não tive nenhuma mentora, nenhum mentor, mas eu tive um anjo que apareceu na minha vida, chamado Camila. Camila é uma referência, assim, no mundo. Ela trabalhou na Unesco, ela é super respeitada. Hoje, ela estava, né, recente, tá na Secretaria de Planejamento de Socorro. Sim. Camila Godinho, ela foi uma mentora, né? Hoje ela é uma amiga, mas ela foi um anjo que surgiu no momento em que eu estava pensando em desistir de tudo. Tudo. De tudo. Caramba, Vou velho. fazer concurso, sei lá. Entendi. Que não é um problema Voltar da também. aula, balé. Volta da aula. Desistir da jornada que você escolheu, digamos assim. Exato, Não que não existe exato. certo e Daquele errado, caminho, obviamente. Claro. Então ela, Beli, veja, eu tô aqui, eu assessoro o senador Alessandro e a gente tá buscando projetos de impacto em Sergipe. Pacto social. De impacto social. E a gente precisa conversar com você, porque a Feirinha da Gambiarra, ela inclusive já conhecia o projeto, e a gente precisa conversar com você para entender algumas coisas. E aí foi assim que surgiu o meu entendimento de que eu poderia entrar no social, potencializar, ter braço. O que é a política? A política é braço, quando eu digo política, governo, de modo geral. Tem braço, inclusive financeiro, para potencializar projetos que já existem, por exemplo, né? Perfeito. Então, foi através dessa emenda que eu não sabia o que era emenda. O que é emenda? Eu não sabia que existia esse recurso, essa possibilidade. Então, para mim, o projeto da Rede Sergipana foi o símbolo da junção, da potência da junção, da gestão pública e privada. Né? E quanta gente tem projetos incríveis, já prontos. Veja, eu fazia há 15 anos a feirinha, né? Até alguém me dizer, tem esse caminho aqui, não feche não, que tem esse caminho, é possível. Né? E eu tava ali só no privado, tentando, batendo. Porque, veja, eu lido com pequeno empreendedor. Pequeno empreendedor, às vezes, não tem Não, o 80 pequeno reais empreendedor pra tá pagar mais o para um braço. sacerdócio do que para o empreendedorismo. Quem lida com ele Então, diretamente. ele tá começando, ele não tem grana, né? Ele reclama do quanto ele vai pagar Tá caro um dia de evento, R$400. Porque Porque tá tem caro o mesmo Uber que pra eu venho. ele. A conta do cara é essa, né? É essa. Ele E vê eu tenho que os respeitar, preços porque é a das realidade coisas dele. ficando caras cada vez mais. É um E aí entra naquele desespero. looping de precificação. Então, assim, e aí o público também não entende.
Então, assim, foi aí que eu entendi que a gestão pública e privada era a melhor junção possível. E aí eu comecei a namorar a gestão pública, assim, desde então. Aí fiz pós na legal. área, comecei a Aham. entender. E hoje eu sou muito, mais uma vez, muito curiosa, Aham. gosto de Uhum. entender, né, como funcionam as coisas. E nas mentorias eu fiz o que Camila fez por mim, né? Veja, esse teu negócio de chocolates. Aham. Vamos pensar num negócio com cacau, num edital, tem editais abertos que super funcionam para você. Tem muitas possibilidades, né? Então, entendi nesse lugar, nesse momento foi a virada de chave para eu entender que, Uhum. poxa, o governo pode ser um braço muito importante para as pessoas, para os projetos se potencializarem. E aí hoje a gente caminha para Né. né, E é, estreitar e é ainda muito mais. bacana ver que o seu conhecimento passado para aquela pessoa, para aquele empreendedor, fez resultado, né? Na vida da Sim. pessoa, né, Beli? A gente Sim. vê muito isso lá nas pessoas que passam lá, que trabalham com a gente. Poxa, você vê aquela pessoa que tinha um potencial, mas, pô, aí estudou, começou a aplicar, começou a vender, começou a, enfim, melhorar a vida, comprou uma moto, comprou uma casa. É muito bacana, porque você é um agente de transformação. Agente de transformação, Não é isso? exatamente. Bacana Boa. demais. E é bacana genuíno, assim, é o lugar que eu Aham. gosto de estar. demais. Aham. Uhum. E eu gosto de ser meio mãe delas, de pegar na mão e estar junto e ver o resultado. Agora também não aliso, Não não. venha sem assim. compromisso, não, né? Então, como tudo na É vida, né? trabalho. Se você não tiver compromisso, cara, e ninguém Mão na quer ajudar cara. ninguém que não quer ser ajudado. Não esquece. Imagino Não que faz é uma das mais. coisas mais frustrantes que tem. Pô, Se tá- você quer recebe, pegar no tu não braço, quer? quer fazer, e a pessoa não quer, enfim, bota desculpa pra caramba, e só tem problema, né? Só tem reclamação, é complexo. É trabalho. Assim, resumindo, empreender é trabalho. As pessoas precisam enxergar isso, né? Que não Uhum. tem outro caminho. Ô, Isabel, e hoje lá dentro da Desenvolve-se você ocupa qual cadeira? E qual que é o seu Eu papel tô lá? na coordenação, agora eu tô de licença, né? Tô Certo. voltando já, mas sou na coordenação do escritório de projetos, na parte de arquitetura Uhum. e economia criativa. Então, na verdade, eu fui para lá para pensar a economia criativa, pensar ações. A gente começou o mapeamento de empreendedores de economia criativa e muito nesse lugar, como é uma agência de desenvolvimento, as atuações de economia criativa foram justamente para pegar o empreendedor de economia criativa e fazer ele entender que é um empreendedor. Defina pra Então, gente aí. O que é economia criativa? Eu fiquei agora confuso. Economia Não sei se é criativa trabalho são... artesanal, o que é? Fala aí. Também. São todos esses setores. E aí a gente tem algumas... Isso ainda está em construção, né? Mas hoje a gente tem, enfim, a Firjan, por exemplo, que define quais são esses setores. Então, são vocês, novas mídias, arquitetura, fotografia, design, artesanato, moda, gastronomia. Uhum. Tudo o que o fazer criativo, o intelecto, o insumo principal do negócio. Entendi. Então, Ah, legal. tudo isso é economia criativa. Entendi. de maneira Bacana bem- É demais. bem amplo, né? Bacana Bem demais. É difícil até categorizar. Exato. E por isso que precisa ter um órgão que pense a economia criativa, porque é diferente de pensar cultura de modo geral. Você tem que... São muitas especificidades para pensar. Você pensar games é diferente de você pensar para moda. Total. Aham. Ô, Beli, como é você hoje ver aí a 40ª edição, né? Com mais de 7 mil pessoas. Como é que é olhar pra trás e ver essa construção? Poxa, eu fiz isso, eu consegui chegar a fazer um evento dessa magnitude depois de tantas edições e saber que tem muito futuro ainda pela frente, obviamente. Como é que é enxergar isso? Como é que você se vê? Eu me vejo muito orgulhosa, assim, mas também não fiz sozinha. Muita gente claro. do meu lado, assim, que acreditou, né? E eu vejo que tem muito caminho ainda, tem muito trabalho pela frente. Olha que bacana. Porque eu enxergo tantas possibilidades, né? Aham. De crescimento, né? A gente quer investir em mais coisas, a gente quer... por exemplo, um caminho foi conseguir fazer uma feirinha via edital para fazer gratuito para os empreendedores. Isso para mim é o melhor dos mundos. Que Poxa, legal. eu tô dando oportunidade para eles. E além de fazer a participação na feirinha, a gente fez workshops antes da edição. Aham. Então a gente falou sobre estratégia, tudo aquilo que a gente faz na mentoria Aham. de forma imersiva. Antes do evento acontecer. Foi fantástico. Então, para mim, esse é o formato que eu quero chegar lá na frente, sabe? Aham. Que a feirinha seja... eu capto dinheiro para fazer gratuito para eles também. Legal. Poxa, Melhor que dos bacana, mundos. Isabel. Eu acho que é bom porque quando a gente fala de emenda e dessas coisas, idealmente, né? Ele é muito bom porque ele é uma descentralização das ações que vão ajudar a população final, né? Sim. Que ele não sai ali com a verba destinada certinho, tem que ir para cá, a rúbrica e etc, né?
Então, eu acho que faz parte desse movimento de descentralizar, né? Porque aí, pô, quem é que vai ajudar o MEI? Quem é que vai ajudar? Quando você tem uma abertura dessa através de emenda e etc., você consegue... Pô, tem um projeto muito legal aqui, uma PPP, que eu acho que é o que mais vira hoje dentro do público, né? Parceria público-privado. Que é o que são os agentes de transformação, porque em termos de braço de execução, só o público fazer sozinho é uma máquina muito grande, né? E não dá, não tem braço. É isso, a gente enxerga que dentro das instituições não tem braço. E quem tá na ponta é que tá vendo os problemas. E além de não ter braço, o cara ele vive dentro de uma bolha da instituição dele, né? Que acha que uma canetada resolve. Não, mas tem que ser diferente. Né? Isso. Então, vocês comentaram sobre como era enxergar agora eu dentro. É muito bacana, porque eu enxergo quais são os problemas. Eu sei que não é tão fácil assim, que tem uma burocracia, que tem isso e aquilo. Eu começo a entender a máquina, como a máquina funciona, mas eu tô lá na ponta vivenciando como um agente de economia criativa. É bom que você não perde o cheiro da coisa, né? Exato. Então, eu acho que a gente precisa de mais intraempreendedores, né? Que é aquele olhar empreendedor dentro das instituições para conseguir resolver os problemas de maneira mais rápida, né? De maneira mais assertiva. E eu particularmente gosto muito desse formato da Desenvolve, porque realmente você tem que trazer pessoas que têm mercado, que tem know-how, né, João? Pra passar uma temporada ainda que não seja definitivo, mas o cara doar um pouquinho do tempo dele pro público, a fim de ajudar e de potencializar, porque só assim que vai, porque se fosse pessoas de sempre de dentro, o cara nunca vai ter o cheiro da rua. Nunca. Perfeito. Nunca vai ter o cheiro da rua. Se você não tem o cheiro da rua, você não Mas vai estar conectado com a realidade e você começa a tomar decisões baseado naquilo que não acontece. E aí, frustrar é o certo, muito né? legal. Beli, muito bom. Você tá com o que hoje? Então vamos lá. Feirinha da Gambiarra, Casa Gambiarra, Desenvolve-se. Qual é o nome do outro projeto? Estúdio Gambiarra, Estúdio que é uma Gambiarra. agência de marketing e arquitetura. É nada, ainda tem esse? Tem. Sócio em tudo? Ou algum você carreira solo? Agora, sócio em tudo. Sócio em tudo. Você tem tem um novo sócio em projeto todos. que ainda tô sozinha, mas Ainda esse tem o não Desenvolve-se. tá- Ou seja, a multipotencialidade ainda está lá. Aí né? vamos lá. É a mesma pessoa. Aí Haja você disciplina. agora, É sim. Haja você disciplina e agora trabalho. tem um ser humano aí. E agora tem um ser humano. Como é que foi isso? Tá sendo o meu maior projeto. Maior empreendimento. Como é que foi? Foi planejado? Aconteceu? Não, sempre foi um sonho. A vida Foi? inteira, literalmente. Eu sempre quis ser mãe de muitas crianças, assim, né? Não sei se vai vir uma adoção um dia, mas eu sempre quis passar por essa experiência da maternidade, de criar um outro ser humano, né? Porque a gente fica, meu sonho é ter um bebê. Não, você vai ter um ser humano. Sim, claro. Então, eu sempre quis passar por essa experiência. E como é que na hora que você racionalizou a coisa, que eu imagino que ia acontecer, você pensou assim, pô, carreira, minhas vidas, 5 empresas, e ainda tem a Desenvolve-se, que eu tenho que cumprir obrigações lá, e etc, etc. Como é que você racionaliza assim, não, mas vou? Porque eu acho que isso é uma dúvida de muita gente, né? Acho que muita gente deixa de ser, Deixa de porque ser, fica com receio de não dar conta. porque não dá mesmo. O que acontece... Fala aí, como é que tá essa situação? eu tô no puerpério, então eu tô no olho do furacão, tentando entender. Ele vai completar 6 meses daqui a pouco. E enquanto o meu marido, que é pai incrível, tá lá na frente, ainda que ele seja o pai mais presente do mundo, eu tô aqui atrás, tentando dar conta de todos os processos, né? E já passei pela gestação. Muitas mulheres passam por assédio materno, por exemplo, no meio corporativo. Muitas mulheres passam por uma gestação difícil. Então, a minha gestação foi bem complicadinha, no sentido de não tinha força para fazer nada. Sim. Então, assim, a biologia te puxa, né? E a gente vive uma geração de mulheres que lutaram muito pelo lado profissional, Sim. né? E aí tem aquela coisa do tempo biológico. Sim. Enfim, ser mulher não é fácil. E aí, hoje eu tô nesse momento de tentar equilibrar essas duas frentes da minha vida, que é ser mãe e equilibrar com... E aí eu entendo que eu não posso... A mulher que tá no maternal não pode brigar contra a maré. Nunca vai ser mais, né? Não vai ter mais a sua vida de antes. E tem que equilibrar como dá. Novo Por isso normal que eu ali, digo, daqui pra novo frente. normal. Não dá pra ser como era. E você tem que escolher, né? Então, eu tive que fechar umas caixinhas, abrir outras. E o momento é esse, tá tudo certo também. E vamos seguindo, né? Perfeito. Alguns projetos ficam no meio do caminho. Fui pra feirinha com o barrigão. Ele foi pra feirinha agora amamentando no camarim. E esse é o processo. Perfeito. A vida não pode muito parar, bacana. né? É isso A aí. vida não espera nem pra nascer. Nem aqui a gente já claro. vem tocando aqui fora, né? E eu tenho feito esse exercício de me manter, né, ativa, dentro do possível,
que é o maior desafio, assim, para a mulher que empreende, que tem seu negócio, que, imagino. enfim, porque você é escanteada quando você é um processo natural. Quando você engravida, quando você, né, tem o bebê, você tá de licença. Então, literalmente, você não faz parte. As pessoas têm que se virar sem você. A coisa tem que continuar girando sem você. E assim, a gente entender que, veja, talvez você não vai ser a Você vai ter que reconquistar de novo aquele espaço, né? Você vai ter que reconquistar de novo. Isso é uma realidade. É o que a gente fala lá, porque aí a gente tá na outra situação, né? A gente tá na situação de quem tem as pessoas que trabalham com a gente, às vezes afastadas por uma maternidade. Eu digo, bom, essa perna não pode ficar bamba. Então, naturalmente, alguém vai ocupar aquele lugar ali e resolver aquela situação, ainda que não seja tão bem, ou às vezes resolve melhor. Enfim, a gente, complexo, a gente rifa pra cima e espera o que é que vai acontecer. Na hora que alguém engravida, uma mulher engravida, né? Você tem a licença ali da mulher que ela é maior, abre uma interrogação pra todo mundo. Abre pra você que engravidou e como é que vai ser quando eu voltar. Abre pra nós que, pô, aquela pessoa competentíssima que se você deixou ali, teoricamente, é porque exigia um grau de competência e comprometimento, que sai e agora, né? Que aí você tem que respeitar o espaço da pessoa, não dá pra ficar enjoando e etc. E você tem que começar, aí entra o empreendedor novo do se virar, né? Então nessa hora todo mundo corre pra poder se virar. E aí vocês, enquanto gestores, têm que ser muito cuidadosos nesse processo e, ao mesmo tempo, ela passa por esse retorno, né? E a mulher, ela volta muito mais criativa. Pode ter certeza que ela precisou passar ali por uma imersão no puerpério, que é esse pós, né? Nascimento do bebê. Pra se virar, entender, muitas vezes eu tô com ele aqui e aqui, aí penso qual é a estratégia que eu vou usar pra conseguir trabalhar por meia hora. Vejam, eu tenho que ser muito mais criativa o espírito do da que eu já leoa era. que bate ali, né? Vira uma leoa. E principalmente assim, eu acho que eu tenho a impressão, minha mãe fala isso assim, que depois do filho todo problema fica muito pequeno, né? Veja, A gente, qualquer problema fica mínimo. a gente normalmente tem um BOzinho, aí você faz uma Interessante tempestade de copo d'água, mas depois que você tem não, pô, tudo se resolve, tudo dá um jeito, calma, a sua porque se você for uma paranoica quando você tem um filho, ferrou. Você começa a ter habilidades que antes você não tinha. Tu saiu e tu tá confiando que tá tudo bem com ele, né? Exato. Coisa que talvez você tenha talvez um super... vezes, Porque eu se tenho você é uma uma rede pessoa... de apoio, veja, Sim, né? perfeito. Muitas mulheres Ainda não que têm. seja, não é você agindo, né? Exato. E Não aí é você você. tem que lidar com essa nova vida. Então, assim, tenha certeza que essa funcionária de vocês vai voltar com habilidades muito mais assertivas, muito mais, ela vai valorizar muito mais o tempo dela, da reunião, Então, assim, a maternidade tem o seu lado muito positivo Não, com nesse certeza. Acho que é lugar uma corporativo também. grande escola. Não vou nem falar MBA, acho que é uma grande escola. Total. É A escola de bastante. verdade, né? Perfeito. Excelente, Isabelle. Isabelle, Excelente. a gente tem um finalzinho aqui, já tá dando nosso horário. Infelizmente, que o papo tava bom. A gente abriu muitas janelas que a gente não pôde aprofundar. Mas a gente tem um finalzinho que a gente gosta de dizer que, bom, a gente é uma mensagem trocada, é um podcast da Jet Sales, que é uma plataforma de conversas, né? De gestão de conversas, automações, AI, etc. E a gente diz assim, imagina que o Mark Zuckerberg agora ele liberou uma super API, onde você vai ter o poder de mandar uma mensagem e ela vai chegar para todos os brasileiros. Aí você pode dizer se você quer mandar só para as mulheres ou para todos os brasileiros. ou para todas as pessoas do globo. Mas se você fosse mandar a sua mensagem que vai chegar no WhatsApp de todo mundo e vai ter visualização garantida, qual era a mensagem que você enviaria? Meu Deus do céu. Olha aí. Pra todo mundo. Para todo mundo. Aí, quiser a não ser que seja assim, não, João, meu recado hoje é só para as mulheres. É só para as mães. Aí você escolhe, mas o poder é de chegar em todo mundo. Sobre qualquer área. Qualquer área, é a tua mensagem aí, é da Isabelle. Tá. Eu mando. É uma mensagem grande ou. Não, do qualquer tamanho que uma? você Caraca, quiser. até liberado. Só tem que ver o tempo aqui. Eu acho que. Deixa eu ver. Se conecte. Se conecte com pessoas, mas se conecte principalmente no offline. Que eu acho que a gente sair um pouquinho das redes e conversar mais. Fazer isso que a gente fez aqui. Bacana. Conversar mais. Eu acho que vale muito mais do que o estudo. Eu vou citar só uma coisa. Uma vez cada edição da feirinha, a gente pede doação de um item. Uma dessas edições, a gente escolheu uma instituição que era, enfim, a comunidade Chocó. Uma das poucas, né? Que eu acho que é a única, na verdade, comunidade indígena que existe em Sergipe. E aí a gente pediu doação de livros, a gente montou uma biblioteca lá E assim, é longe, é a 3 horas. Lá fui eu.
Enchemos o carro com todos os livros que a gente arrecadou, levamos. Quando chegou lá, o cacique disse, poxa, que legal, muito obrigada. Mas assim, a gente nem precisa muito desses Eita. livros aqui. Assim, às A vezes vida uma dele conversa... não, Não, né? veja, às vezes uma boa conversa, a gente aprende tanta coisa. Vamos que sentar legal. ali para conversar. Ficamos horas conversando. Que bacana. Eu aprendi tanto com ele que, assim, né? Eu não quero dizer Aham. que os livros são um bálsamo de aprendizado. Mas o que eu quero dizer é que acho que a gente perdeu essa coisa da conversa. O quanto que a gente aprende com a conversa. Total demais. O ser humano Isso aí, foi feito isso pra aí isso. foi culpa de... Foi Sócrates ou foi... Quem foi que fez a primeira estudo escrito? Porque antigamente eles passavam estudo através de conversa, né? Todo mundo sentava na roda ali, então os filósofos diziam assim. Sócrates não tinha nada muito escrito. Platão, que foi o aluno dele, que Que documentou começou a tudo. escrever aí, tudo. pô. Então foi culpa de Platão, tá vendo? Aí antigamente a gente conversava, brincando. Não, mas salve quem inventou a escrita. É, claro. Mas A documentar os estudos, Conversa. né? Aham. Exato. Isabelle, excelente conversa. Adoramos aqui. Obrigada, João, eu gostou? também. Feito bom demais. Obrigado pelo seu tempo. eu que E é agradeço. isso. Esse foi o podcast aí com Isabelle Ribeiro. Mais um podcast do Mensagem Trocada. Isabelle, toma muito café? Cara, pouco. Pouco, Tomo mas gosta? Ultimamente eu tenho Tem que tomado, usar, né? né? Um cafezinho com E leite, aí? senão não fico acordada. Olha, presentinho de hoje. do nosso patrocinador, que Que é o chique. Grow. Não sei se você conhece. Sim, sim. Né? Uhum. Então, aqui, ó, Que pra lindo. galera que tem empresa, tem escritório e quer melhorar o engajamento do time, rapaz, é melhor do que Posso mesa de abrir? ping-pong. Pode abrir, fica à Pode vontade. abrir. O cafezinho da Fica à Grow vontade. é sensacional. É melhor do que mesa de ping-pong, né? Quando você bota uma máquina de café boa no escritório, vira um Ah. evento social. Além de Café perfumar o boa. escritório inteiro, né? Abre aí, dá uma olhadinha pra colocar no chão. Vocês são muito chiques, viu? Tá vendo aí, velho? É Acho que organizado o negócio. é o primeiro podcast que eu venho que dá café, assim. Ó, Olha aí. E do top, Ah. É viu? um drip Tá. coffee, né? Pra você fazer. Na hora, né? É, Só ele, né? Você exato. abre e faz massa. Pronto, já tem um Também. cafezinho especial aí pra você hoje. Chiquérrimos. Ah, eu vi essa semana isso aqui. Coloca Aham, no copo aham. e faz. Maneiraço, cara. Azaram. Um copinho É maneiro. isso. Aí. Show de bola. É isso aí. Gente, Muito mais um bom. episódio encerrado aqui. E eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Isabelle, prazerzão, viu? Conversar com você. Obrigada. Eu que agradeço. Sucesso. Pra Obrigado. todos nós. Empresa. Igualmente. Enfim. Pra todos eu nós espero que- vocês na feirinha. Com Fechado. certeza. Pode deixar. Certo aí. Pode deixar. Valeu, galera. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.